Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aí do nosso curso de Mecânica dos Sólidos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre gráficos de esforços cortantes e de momento fletor. Para essa aula específica, nós vamos utilizar o método das seções, ok? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa definir as nossas convenções de sinais, ok? Vamos lembrar, agora a gente não está mais avaliando e estudando os esforços, digamos assim, de uma maneira externa à peça. Agora a gente tem que olhar para dentro da peça, ok? A gente quer entender agora como que funciona o comportamento desses esforços que estão acontecendo internamente à peça. Então basta agora, né, eu olhar para dentro da peça. Então vamos supor que essa viguinha, eu tenho uma seção dessa viga aqui, não tem? Ó, se fizer uma seção dela aqui, pode ser em qualquer ponto aqui, eu vou enxergar ela dessa maneira. Obviamente, se for uma viga aqui, né, é, retangular, tá bom? Então, quando eu olhar para dentro dela, em função desses esforços externos que vão acontecer, eu vou ter esforços internos a essa viga que estarão acontecendo. Consequentemente, consequência desses esforços externos que estão acontecendo na peça. Então, ela tem que ter o quê? Uma resistência, né? Uma rigidez suficiente para suportar o seu peso próprio, porque ela tem que se aguentar, não é isso? E, além disso, ela tem que ter rigidez suficiente também para aguentar os esforços externos. E já como nós estamos falando de uma viga, né, um elemento aqui linear com carregamento na transversal, tá vendo? O esforço, geralmente em vigas, não acontece nos nós, que é uma característica especificamente de treliça, né? Então, se ela acontece ao longo da peça, transversalmente essa peça, esse P poderia simplesmente estar inclinado, tá? Não necessariamente ele teria que estar aqui na vertical aqui, né, fazendo um ângulo de 90 graus com a seção aqui, né, com esse elemento. Ele pode ser inclinado, então a gente pega, igual a aula anterior, a gente vai lá, faz uma decomposição e entende como esse esforço acontece. Então, como ele vai acontecer transversalmente, eu vou ter esforços de flexão que vão acontecer nas nossas vigas. Não é à toa que quando a gente estuda viga, o esforço principal que a gente vem à mente, que a gente estuda, são os esforços de flexão, principalmente o momento fletor. E esse momento fletor, ele é tão importante que é o cara que vai contribuir nos cálculos para quando a gente for fazer o dimensionamento da armadura, né, da armadura dessa viga aqui. Então, quando eu tiver a minha armadurazinha lá embaixo, né, que são as minhas armaduras de flexão, essas barrinhas aqui, ó, eu vou encontrar lá, digamos, essa área, né, que é o AS, e depois a gente faz lá a decomposição, né, para entender qual a bitola que eu vou utilizar. Isso aí tudo vem dos esforços de momento fletor que vão estar acontecendo internamente à peça. Por outro lado, também tem os esforços de cisalhamento, não é isso? E os de cisalhamento vão contribuir para qual cálculo? Vão contribuir para o cálculo dos estribos da nossa viga. Perfeito? Então vamos lá. Hoje nós vamos entender como funcionam esses esforços. Nós estamos ainda na parte da disciplina que nós estamos a nível de esforço. Nós ainda não estamos lá no dimensionamento, né? Então, para a gente olhar para dentro dessa peça, o que é importante a gente fazer? A gente fazer uma seção. Deixa eu só apagar aqui, que eu fiz o desenho em cima, tá vendo? Então tem um Szinho aqui, né, que simula uma seção que nós vamos fazer nessa peça, tá bom? Então observe aqui, ó, vou fazer uma seção, vou cortar mesmo essa peça neste ponto e vou olhar para dentro. Só que tem um grande detalhe. Quando eu olhar para dentro, eu vou poder olhar para dentro do lado esquerdo e para dentro do lado direito. Então, se eu olhar para o lado esquerdo, olha como que vai ficar a nossa convenção. Nossa convenção vai ter sempre uma tendência do momento levantar a peça. Tá vendo que o momento aqui está no sentido anti-horário, olhando a parte esquerda da peça? Então, o momento vai estar o quê? Sempre tendendo a levantar a peça, ok? E por outro lado, o esforço cortante, que vem por essa letra Q aqui, ou comumente utilizada a letra V também, pode ser utilizada, tá bom? Ele vai para baixo, no sentido de corte mesmo da peça, né? Lembra lá como funciona um parafuso, um prego? Geralmente ele vai funcionar no corte, né? Cortando a peça. Então a ideia aqui é essa também. Bom, olha só, quando eu avalio a peça à direita, quando eu avalio a peça à direita, observe o momento. O momento, mais uma vez, vai estar tendendo a levantar a peça. Então, esse é o nosso sentido horário aí que a gente vai adotar, que é o nosso sentido positivo, entre aspas, aí, para as peças à direita. E o cortante, obviamente, vai ter que ser para cima, porque ó, observe uma coisa interessante aqui, ó. Quando eu unir essa peça não vai estar em equilíbrio? Sim, ela estará em equilíbrio.
Então, observe uma situação muito importante, muito importante. Quando eu uni essas duas peças, todo este somatório, esforços que estão acontecendo aqui dentro, seja ele momento, seja ele esforços cortantes, seja ele torção, não está representado aqui, não é? Seja ele o normal, que também não está representado aqui, todos esses somatórios não tem que ser igual a zero? Sim, tem que ser igual a zero, porque essa peça está em equilíbrio, ela está parada. Então, obviamente, se você adota toda essa convenção para um corte à esquerda, a avaliação esquerda, quando você avaliar à direita, ele tem que ser o outro sentido, porque esse somatório, quando você encontrar uma peça com a outra, tem que dar zero. Tá? Uma outra coisa importante aqui, ó, esse corte foi feito à esquerda da carga, tá bom? E quando assim que eu tiver sucessivas cargas, eu preciso fazer sucessivas seções por este método, pelo seguinte fato, é porque o comportamento da curva lá no gráfico de esforço cortante e lá no gráfico de momento vetor vai altera a função, né? Quando a gente calcular aqui, a gente vai fazer de uma maneira algébrica, vocês vão ver que a gente vai achar em função de x, né? Esse x aqui, ó, vai ser em função do tamanho da viga, né? Então eu preciso ficar muito ligado, entender, olha só, vou fazer esse corte à esquerda da carga. Ó, do outro lado aqui, ó, tô fazendo uma seção, um corte à direita da carga, né? Então aqui eu vou entender que eu tenho um comportamento de um gráfico à esquerda da carga e um comportamento de um gráfico diferente à direita da carga. Bom, porém, quero que vocês observem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor de enxergar. Que quando a gente faz a sessão, avalia lá a sessão, observa aqui, ó, a tendência aqui, ó, é a mesma, tá bom? A orientação aqui é a mesma, tá vendo? Ó, fiz um corte, mesmo à direita da carga. Eu estou avaliando a estrutura à esquerda, não é? Então, olha só, meu momento vai ser sentido anti-horário e o meu cortante vai ser para baixo, ok? E se for à direita, a mesma situação, ó, o meu momento vai ser à direita, tendendo a levantar a viguinha, né, um macete, e o meu cortante vai ser para cima, porque quando eu uno esses dois, retomando aqui o que eu acabei de comentar, o somatório de todos esses esforços tem que ser zero. Beleza? Entenderam como vai funcionar a nossa convenção aí quando a gente fizer a sessão? Feito isso, vamos para um exemplo agora. Primeiramente, nós vamos fazer alguns exemplos algébricos. Depois, nós vamos entrar com exemplos numéricos. Eu acho que fica muito mais fácil de entender. Você que quer realmente aprender este assunto, eu considero que essa é a maneira não digo mais fácil, tá bom? Mas é uma maneira que vai assim te ajudar a entender todos os detalhes de esforços em sentido, não digo literal, sentido literal, mas é assim, quando a gente trabalha de uma maneira algébrica, seja em vigas ou em qualquer outro tipo de problema físico, né, de estático ou dinâmico, você entende o que realmente está influenciando no processo. Né? Quando você trabalha numericamente, você tem um monte de número que você vai simplificar e você vai achar algumas respostas que são numéricas. Então você não tem ali, digamos, uma resposta que é digamos, uma equaçãozinha, né? Então, quando você tem uma equação, você vê o que realmente está influenciando no processo físico. Perfeito? Então, acho que fica mais interessante a gente avaliar dessa maneira. Beleza, vamos lá para esse primeiro problema aqui, uma viga biapoiada. Vamos desconsiderar o peso próprio, tá? Senão a gente já teria um carregamento aqui distribuído, perfeito? Vamos avaliar só esse carregamento P aqui sendo aplicado no meio da viga, tá vendo? Simétrico, L sobre 2 para a esquerda, L sobre 2 para a direita. E vamos entender, vamos fazer uma seção aqui para entender como vão se comportar esses gráficos de momento fletor e os gráficos de esforço cortante. Primeiramente, né? Aqui, muito rápido e fácil, a gente já entende aqui neste apoio fixo à esquerda, nós vamos ter uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Na horizontal, a gente sabe que é zero, que não existe carregamento aqui na horizontal. E na vertical, se a gente chamar esse pontinho aqui de A, né? E esse ponto aqui de B, eu vou chamar esse cara aqui de RA e esse cara aqui de RB. Como é simétrico, eu sei que RA vai ser igual a RB e vai ser igual a P sobre 2, sem problemas em relação a isso, né? Qualquer dúvida, veja a nossa primeira aula de reações de apoio. Lá nós fizemos uma aula só de reações de apoio para entender de uma vez por todas como a gente fazer esse processo de cálculo. Feito isso, o que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer? Eu não quero olhar para dentro dessa peça, eu não quero entender os esforços que estão acontecendo aqui dentro. Sim, então o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar um ponto dessa estrutura e vou fazer uma
uma seção, vou cortar, né? Eu vou cortar aqui, ó, bem nesse trecho aqui, eu posso chamar essa seção de S1 e eu vou olhar lá para dentro. Quando eu olho aqui para dentro, o que que a gente tem aqui de esforços acontecendo? Eu vou ter um momento acontecendo lá dentro da peça, não é isso? E eu vou ter um esforço cortante, vou usar a letrinha V, tá bom? O que mais que eu posso ter aqui dentro? Eu também tenho um esforço normal aqui acontecendo, saindo da peça. Eu sei que o esforço normal de cara ele é zero, não tem nenhum esforço acontecendo aqui na horizontal, tendendo a ter carregamentos axiais nessa peça, então eu sei que o esforço normal é zero. Porém, aí eu preciso calcular o momento e o cortante, não é isso? O momento e o cortante dentro dessa peça aqui. Outra coisa super importante, ó. Aqui eu tenho um carregamento pontual lá no meio. Então, essa seção, ela só é válida, pessoal, ela só é válida do apoio até o ponto de aplicação da carga pontual. Porque quando eu tenho um ponto de aplicação de uma carga pontual, eu gero uma descontinuidade na peça. Ok? Eu gero uma descontinuidade que vai ter um desnível no esforço cortante. Certo? Então, isso faz o que? Alterar o meu gráfico de momento fletor também. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um desenho melhor para cá. Ó, aqui eu tenho o nosso apoio, né? A gente tem o nosso apoio. Eu vou desenhar aqui a nossa viguinha até neste ponto, no qual neste ponto que a gente fez a nossa seção, a gente tem um momento acontecendo aqui, e aqui a gente tem o nosso esforço cortante. Eu sei que vai valer x, porque esse x aqui, ó, vai representar o quê? Vai representar o meu apoio de 0 até L sobre 2. Então, se eu for avaliar aqui, ó, o meu x vai valer de 0 até L sobre 2, tá bom? São os limites, perfeito? E aí, o que eu faço agora? Vou fazer da seguinte maneira aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar todos os esforços que estão acontecendo nesse trecho aqui da minha viga. Eu sei que neste trecho aqui, quem está acontecendo? R, A. Ok? Tranquilo? E agora, o que eu faço? Eu não quero estudar os esforços que estão acontecendo internamente à viga, então eu vou aplicar momento. Vou aplicar os esforços de momento. Onde eu vou aplicar o momento? No apoio, igual lá na reação? Não. Olha só, muito importante. Os momentos você vai aplicar lá no ponto de corte, lá dentro da peça, porque eu não quero estudar esses esforços dentro da peça. Sim, então você vai ter que aplicar momento lá dentro. E o momento lá dentro, eu sei que vale M. Não é isso? Então, se eu fizer o somatório de todos os momentos aqui dentro, não vai estar em equilíbrio? Sim, vai estar em equilíbrio. Então, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Que a somatória, todos os momentos, né? Agora, ó, em função de x, não é isso? Não está em equilíbrio? Sim, vai estar em equilíbrio. Então, eu posso considerar sim que ela é igual a zero. E eu vou adotar horário como positivo, assim como eu venho fazendo desde as aulas anteriores. Perfeito? Posso ser dessa maneira? Pode sim, que não vai dar errado. Então vamos lá, vamos fazer. Ó, o momento agora, atenção, hein? Estou aplicando aqui na seção. Então tem que olhar para cá, para este ponto aqui, onde eu fiz a seção. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eu sei que horário é a minha avaliação que é positiva, então atenção, ó, RA ele não tem uma tendência de giro horário? Sim ou não? Então RA vai entrar positivo. Quem mais que eu tenho aqui? Eu tenho o próprio momento acontecendo neste ponto, não é? E o meu momento ele não é anti-horário, então o meu momento vai entrar negativo, combinado? Então vamos lá fazer o cálculo agora, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira, ó, RA vezes o braço de alavanca, que é X, não é? E x vale de 0 até L sobre 2, atenção, né? E ele entra positivo, combinado? Combinado. Então vamos lá, qual que é o próxima carga aqui que entra no meu somatório? O cortante entra? Poderia até colocar, mas só qual é o detalhe? O cortante ele está no ponto de aplicação, então não tem braço de alavanca, então ele zera, perfeito? Então olha só, quem que seria o meu próximo? O momento, e o momento ele está negativo, não é isso? O meu momento em função de X, não é isso? Ele entra negativo, porque ele está no sentido anti-horário. E a minha convenção aqui que eu adotei é horário positivo. Então, isso aqui tudo vai ficar igual a zero. Feito isso, momento negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, eu tenho que o meu momento fletor internamente à peça vai ser quem? Vai ser o valor da minha reação vezes o valor de
x, não é isso? Vamos fazer uma prova real? Vamos fazer uma prova real? Essa aqui é a minha resposta do problema, não é? Sim. Observe, para x igual a zero, eu não estarei em cima do meu apoio? Sim, estarei em cima do meu apoio. Então, eu sei, pessoal, atenção, ó. Então, eu sei que quando eu substituir x por zero, o meu momento tem que dar zero. Vamos fazer o cálculo? Então, quando o meu momento, olha lá, quando x for zero, vai ser quanto? Vai ser zero, porque zero vezes RA, independentemente de RA, vai zerar a minha equação. Perfeito? Agora vamos descobrir qual que vai ser o meu momento lá no meio do vão, não é? No meio do vão vai ser L sobre 2, e eu sei que neste ponto vai ser o meu momento máximo também. Então, olha lá, x igual a L sobre 2, quanto que vai ser o nosso momento? Olha lá, o nosso momento, eu sei que vai ser para L sobre 2, que vai ser o nosso momento máximo, é a mesma coisa, não é? Vamos substituir RA. Quanto que vale RA? P sobre 2, não é isso? E quanto que vale X? Quanto que vale X? L sobre 2, não é isso? L sobre 2, para L máximo. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, como que vai ficar o nosso cálculo do nosso momento? Vai ficar P, L sobre 4. Com isso, a gente acha o nosso momento lá no meio do vão. Já tentaram? Tranquilo? Sem erro? Bem facinho, não é? Bem facinho. Então, você já tem o valor aí de quanto vai ser o seu momento lá no meio do vão. Quando você tiver essa situação, você vai saber que o seu momento lá no meio do vão vai valer PL sobre 4. Certo? Com isso, a gente tem o nosso valor de momento máximo. Então, agora a gente já consegue começar a traçar os gráficos do nosso esforço cortante e do nosso momento fletor. Eu vou passar a página aqui porque eu acho que vai ficar um pouco mais simples da gente poder fazer aqui com mais espaço, tá ok? Então, primeiro eu vou redesenhar aqui a nossa viga, tá bom? Eu vou redesenhar aqui o diagrama de corpo livre dela, né? Então, temos aqui a nossa carga P, temos aqui a nossa reação A e temos aqui a nossa reação em B. Uma é igual à outra. Vamos lá, vou traçar aqui essas linhas, né? Que vai me ajudar aqui na hora do traçado do gráfico, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer um gráfico aqui. Deixa eu pegar um pouco para cima, porque aí dá para fazer os dois de uma única vez aqui. Eu acho que fica até mais fácil aqui para a gente poder traçar depois. Aqui, ó. Vou traçar uma linha na horizontal. Aqui a gente vai fazer o nosso gráfico de esforço cortante. E aqui a gente vai fazer o nosso gráfico de momento fletor. Antes da gente fazer o gráfico, eu quero que vocês entendam que todo valor para cima do de momento fletor, a gente vai considerar que o momento ele é negativo. Todo valor para baixo, a gente considera que o momento é positivo. E no esforço cortante é o contrário. Todo valor para cima, a gente considera que o cortante ele é positivo, e todo valor para baixo, a gente considera que o cortante é negativo. Ok? Vamos lá, eu vou retomar aqui os valores para a gente não errar. Aqui ficou tranquilo, né? Que a gente sabe que é P sobre 2. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o nosso momento lá no meio do vão, né, em L sobre 2, ele vale PL sobre 4, é isso, né? Aqui, PL sobre 4, a gente calculou aqui, não é isso? E o que mais a gente sabe? A gente sabe que os nossos momentos no apoio vale zero, né? O apoio rotulado a gente já sabe que aqui e aqui, né, nesses dois apoios, o nosso momento vai valer zero. E eu sei que o momento máximo é onde eu tenho o quê? A minha máxima aplicação da carga. Então, vai ser lá onde a minha carga está sendo aplicada. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos traçar este gráfico aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu sei que
as minhas reações e meu carregamento têm características de carregamento pontual. Eu sei que isso gera uma descontinuidade na peça. Então, pense da seguinte maneira, ó, no meu apoio RA, eu vou jogar o meu gráfico para cima enquanto em P sobre 2, tá vendo? Então, esse valorzinho aqui para cima vai valer P sobre 2. E ao longo da peça aqui, ó, entre RA até o ponto imediatamente anterior à carga de aplicação P, eu tenho algum carregamento transversal acontecendo? Não. Então, deste ponto até na aplicação da carga P, o meu gráfico de esforço cortante, ele fica constante. Consegue perceber? Ele fica constante, porque eu ainda não tenho nada que gere essa descontinuidade internamente à peça. Porém, quando eu chego aqui, ó, neste ponto de aplicação da carga P, ele vai jogar meu gráfico para baixo enquanto em P. Então, todo esse valor aqui que vai jogar meu gráfico para baixo, ó, isso aqui tudo vai valer P. Eu sei que aqui em cima, essa metade vale quanto? Vale P sobre 2, não é isso? Então, o que vai sobrar para a gente aqui embaixo também será o quê? Será P sobre 2. Mais uma vez, eu vou te perguntar, entre P e entre a reação RB, eu tenho algum carregamento transversal acontecendo? Não tenho. Então, o meu gráfico ele vai continuar o quê? Ele vai continuar constante, eu não gero descontinuidade na peça, até chegar neste ponto aqui. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho RB. E RB vale quanto? Vale P sobre 2, exatamente o que tinha sobrado. Então, ele volta ao seu ponto de origem, zero. Então, se ele voltou ao ponto de origem, você observa que o seu cálculo está coerente. Então, você o quê? Conseguiu o quê? Traçar o gráfico de esforço cortante. Tranquilo? Sem erro? Agora vamos lá para o gráfico de esforço, desculpa, o gráfico de momento fletor. O gráfico de momento fletor, ele tem uma relação íntima com o gráfico de esforço cortante e vice-versa, tá? E eu já vou te falar por quê. Porque se você pegar este cara aqui, tá certo que aqui agora já está transformado, né? Mas se eu pegar esse cara aqui em forma de equação, né? Não foi isso aqui, ó? Mx igual a RA, que era P sobre 2 vezes X. Se eu pegar esse cara aqui, esse cara, e derivar, né? Fazer uma derivada aqui de M de x em d de x, o que eu vou achar como resposta? Eu vou achar o esforço cortante. Perfeito? Então, grave essa relação. Se eu derivo o momento, eu vou encontrar quem? O cortante. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a derivada desse cara. Quem que eu vou encontrar, então? Derivando ele, eu tenho quem? Eu tenho P sobre 2. Observe, então, aqui uma situação interessante. Ó. Quanto que vale esse trecho? P sobre 2. Quanto que vale esse trecho? P sobre 2. Então, observe, eu tenho uma equação que ela é constante. Se então eu tenho aqui, lá no gráfico de momento, uma equação do primeiro grau, o que eu vou ter aqui no gráfico de esforço cortante? Uma equação que é constante, porque uma é derivada da outra. Vai acontecer em algum momento, professor, de eu ter lá um momento que vai ser uma função de uma equação de segundo grau? Sim, vai acontecer. Então quer dizer que o quê, professor? Que eu vou ter uma parábola lá no gráfico do esforço do momento fletor? Sim, você vai ter teria uma parábola, né? Você vai ter uma equação de segundo grau. Então quer dizer que se eu fizer a derivada desse cara, na hora que eu for encontrar o meu cortante, eu vou ter uma equação, que é uma equação do primeiro grau? Sim. Então, vou ter uma reta? Sim, vai ter uma reta. Qual é a característica de esforço? Isso aqui vai ser um esforço que é distribuído ao longo da peça. Então, a cada ponto da peça que eu andar, eu vou ter uma pequena descontinuidade que eu estou gerando na peça. Então, você vai ter uma curva, seja ela do primeiro, segundo, terceiro grau. Tá bom? Ou uma reta, né, no caso. Entendido? Então, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, que vai ser um carregamento distribuído. Então, eu quero que você entenda o porquê que naquele distribuído o seu momento vai ser de segundo grau. A gente vai encontrar através da seção uma função de segundo grau, tá? E quando a gente for traçar o gráfico da cortante, eu quero que você entenda o porquê que aquilo vai ser uma reta, né? Uma função de primeiro grau, porque ela está intimamente ligada, matematicamente ligada, né, aos esforços de momento fletor que estão acontecendo na peça. Então, dito isso, né? Então, quer dizer, professor, você quer dizer que esse gráfico que vai ser gerado aqui, lá de momento, ele vai ser uma reta.
Sim, ele será uma reta, né? Então, observe aqui, ó. Aqui eu sei que o meu momento vale zero e aqui eu sei que o meu momento vale zero. E meu esforço máximo é lá onde tenho quem? A aplicação da carga, né? É neste ponto do meio aqui, ó. E ele vale quanto? Ele vale PL sobre 4. E você acabou de me falar, professor, e a gente acabou de ver isso aqui, ó, que essa equação, ela é do primeiro grau. Então, quer dizer o quê? Que deste ponto zero até o PL sobre 4, que é o momento máximo, eu vou ter uma reta? Sim, é isso aí. Então, uma parte do gráfico já foi traçada. E agora, a outra parte também vai ser uma reta, né? Que a característica continua sendo a mesma, né? Então, aqui nós temos o nosso momento máximo aqui embaixo e nós temos o quê? Acabado de traçar o gráfico de momento seletor. Uma coisa importante aqui que eu já vou trazer para você, ó. Uma coisa importante aqui, ó. Isso aqui é um dado que tem pouca gente sabe disso. Eu quero que você entenda isso aqui. Observe a viga. Se eu for fazer um desenho dela, ela teria uma deformada mais ou menos assim, exagerando um pouco, né? Não é isso? Sim. Meu carregamento está aqui, P. Qual é a face da viga que está sob tração? Fácil de entender, não é? A face inferior, o base inferior, não é isso? Em cima eu estou tendo a compressão. Observe aqui, ó, que em cima eu estou tendo encurtamento, não é? Eu estou tendo encurtamento das minhas fibras. E a parte inferior, o banzo inferior, eu estou tendo o quê? Digamos, um alongamento das fibras. Então, a parte inferior da fibra está sob tração. Eu quero que você entenda uma coisa importante. O meu gráfico de momento fletor, ele sempre vai ser traçado para o lado onde eu tenho tração no banzo da minha viga. Então, se eu tenho tração no banzo superior, esse gráfico vai estar lá em cima. E eu já te dou um exemplo aqui agora. Se for pegar uma viga em balanço, você carregar ela aqui. A tendência dela não é fazer isso aqui, não vou ter uma flecha aqui. Não é isso que vai acontecer? Sim. Então, a tração não está aqui em cima. Como que é o gráfico desse tipo de carregamento? Tá certo que estou sendo um pouco avançado agora, né? Não vai ser isso? Tá vendo que o gráfico não é para cima? Sim, o gráfico para cima, me mostrando o quê? Que as fibras tracionadas também estão na parte superior da viga. Isso caracteriza o quê? Um momento que é negativo, tá bom? Isso aqui fica como um plus aí que a gente vai ver daqui a pouco, possivelmente na próxima aula aí, eu vou deixar uma aula de exercícios, um exemplo dessa natureza, tá bom? Tranquilo? Então vamos para o próximo exemplo. Ó, a gente acabou de fazer um exemplo lá, o primeiro, onde o P era centralizado. Mas e se esse P não for centralizado? Como que eu faço esse tipo de avaliação, professor? Pela seguinte maneira, ó, não tem como fugir. Você vai ter que aplicar agora as equações da estática igual, tá bom? Então aqui, você vai chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B, uma viguinha bem apoiada, você vai entender as cotas, né, as distâncias do ponto de aplicação até os momentos, até os apoios, desculpe. Ó, do apoio A até a carga B, eu tenho um distanciamento que é A. E de P até B, eu sei que vale B. Tranquilo? Sem erro. E eu sei também que A mais B vai ser L, né? Vai ser o comprimento da viga. E aí, tudo bem? Tudo bem. O que eu posso fazer aqui agora? Aplicar as minhas reações. Ó, eu sei que o carregamento ele é pontual de cima para baixo, então eu sei que as minhas reações serão o quê? Serão de baixo para sim, serão de baixo para cima, exatamente, né? Sentido contrário, porque todo esse somatório, como está em equilíbrio, tem que ser zero. Ó, RB, letrinha ali não ajudou, né? Então, tá, beleza. E aí, o que eu preciso fazer agora? Agora você precisa fazer somatório na vertical, pode ser? Depois aplicar momento lá em A e encontrar quem? Encontrar as reações de apoio. Beleza, então você pode fazer isso. Ó, você vai lá, fazer somatório das forças na vertical, não é isso? Vai ser igual a zero, você adota para cima positivo, faz todo aquele somatório, RA mais RB igual a P, depois aplica momento em A ou aplica em B e acha as reações, não é? Então isso aí eu vou deixar para você fazer sozinho. Se tiver dúvida, volte lá na aula 1, na nossa primeira aula lá do curso, né? Para poder rever esse processo de cálculo. Aí você vai chegar no seguinte resultado, ó, que RA é P vezes B
dividido por L. Eu já vou colocar aqui para você, ó. Quem que é L? L vai ser A mais B. Tranquilo? Portanto, né, se eu tenho o valor de RA, eu também vou ter o valor de RB. Não é isso? Ó, vai ser P A sobre L. Macete, macete. Se eu quero a minha reação em A, observe como que eu vou fazer o cálculo. Eu vou pegar a carga, vou multiplicar pela distância do outro lado e dividir por L. Combinado? Se eu quero RB, eu vou pegar a carga, multiplicar pela distância do outro lado e dividir por L. Não é isso que está acontecendo? Ó? RA, PB sobre L. RB, PA sobre L. Com isso, você já tem quem? As suas duas reações de apoio. Tranquilo? Só que a gente não pode perder o foco da questão. O que que a gente quer encontrar? Eu quero achar quem? O momento, fletor e o esforço cortante que estão acontecendo internamente a esta viga, não é? É isso que a gente quer encontrar. Então, para isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso cortar esta viga no meio. É exatamente isso, fazer uma seção aqui, ó, e olhar aqui para dentro. Posso chamar essa seção de S1. Tranquilo? Ó, atenção. Agora tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado pelo seguinte fato. Tá vendo que P não é mais simétrico? Não é mais simétrico em relação a A e B, ok? Então, possivelmente, se você quiser aprofundar aí, entender como vai ser essa outra equação do outro lado, entre P e o apoio B, eu preciso fazer uma segunda seção S2, porque agora as equações serão diferentes. Bom, serão diferentes, mas terão a mesma característica. Nesse caso aqui vai ser uma equação do primeiro grau. E como eu não tenho descontinuidade entre P e B, então quando eu traçar o gráfico de A até B, do outro lado é só você completar. Dá para fazer dessa maneira tranquilo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a seção ali. Eu vou fazer igual ao problema anterior, eu vou desenhar aqui esse trecho de viga e nós vamos olhar, fazer uma avaliação da nossa viga à esquerda, tá bom? Então tá aqui, vou pegar o nosso trecho da viga, tá lá a nossa seção, S1, não é? Quem que eu tenho aqui? Eu tenho o nosso momento, a gente tem o esforço cortante, eu tenho a normal. Normal não vou representar, que a gente já sabe que é zero, que não tem carregamento horizontal, então não tenho carregamentos com características axiais acontecendo aí na peça. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a nossa reação em A, né, que é RA. Outra coisa importante, né, agora aqui eu vou avaliar do meu apoio até o ponto de seção, eu vou dar o nome de x, tá bom? Porque eu quero uma função em função de x, né, em função dessa distância. A outra coisa que se levar em consideração, esse x vai ser válido de qual ponto até qual ponto? Ele é válido de zero, que vai ser o próprio apoio, até o ponto imediatamente anterior ao ponto de aplicação da carga, que é onde eu tenho o quê? Uma mudança na peça, eu gero uma descontinuidade devido a um carregamento pontual. E este ponto vai ser o valor de A, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar momento, assim como que a gente fez no exercício anterior, tá bom? Então vamos lá, aplicar o somatório dos momentos, né? Agora eu quero um momento em função de x. Não está tudo em equilíbrio? Sim, então isso aqui vai continuar sendo zero. Eu gosto de adotar sentido horário positivo. Tranquilo? Feito isso, muita atenção. Onde vai ser a aplicação do momento? Vai ser lá na peça, vai ser lá dentro. É neste ponto aqui, ó, onde nós temos o corte. Eu não estou avaliando mais no apoio. Estou avaliando no apoio, eu já sei quanto que vale o momento aqui. Aqui o momento vale zero. O momento vale zero. Aqui eu tenho um apoio que é rotulado, ok? Então, esse apoio rotulado, a gente já sabe de cara que o momento é zero. Feito isso, vamos aplicar o momento lá na seção. Vamos fazer o somatório. RA em relação ao ponto de avaliação, ele está indo no sentido horário ou no sentido anti-horário? Horário, não é? Então, RA vai entrar positivo, né? Então, vai ficar RA vezes a distância, que vale X, não é isso? O que mais que a gente vai ter aqui agora? O momento, não é isso? Ó, o momento, só que o momento ele é anti-horário, então ele vai entrar negativo, não é? Então, vai ficar menos M mx, isso aqui tudo igual a zero. Tranquilo? Tranquilo, não se esqueça disso aí. Feito isso, ó,
mx está negativo, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, mx igual a RA vezes x. Ficou igual ao anterior, professor. Ficou igual ao anterior, só que atenção, aqui RA é diferente, tá bom? Aqui RA é diferente. Então, a gente já sabe que o nosso digamos, a nossa equação vai ter essa cara, vai depender da reação de apoio, tá vendo? Olha, tanto que é importante fazer de uma maneira algébrica. Eu sei que vai depender da minha reação de apoio e vai depender da distância de x, não é? Ou seja, qual a distância que essa carga está aplicada em relação ao meu apoio. Feito isso, vamos fazer a substituição de RA, ó. Então, a gente tem que o nosso mx, não é? Vai ser quem? Ó, RA vale quanto? Vale P vezes B dividido por L. Isso aqui tudo vezes X. Não é isso? É isso. Então, nós temos aqui uma equação montada, não é? Ó, saindo da esquerda, indo para a direita, né? Saindo de RA, indo até o ponto de aplicação da carga do nosso momento fletor. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer uma prova real, então, igual nós fizemos na anterior. Se x for igual a zero, ó, para x igual a zero, quanto que vale o nosso momento? Momento zero vai ser zero, não é isso? Porque ele vai ser no apoio. Se x é zero, eu estou falando de um lugar que eu estou em cima do apoio. E no apoio eu sei quanto que vale o momento. Vale zero. Eu já sabia desse valor. Mas só que agora, se eu pego esse x, tá vendo? E multiplico por tudo isso aqui, o meu momento vai dar zero. Então aqui confere, né? Mas e agora? Para x igual a A. Não é o ponto aqui de aplicação da carga? E não é neste ponto também que eu vou ter o meu momento máximo? Sim, é neste ponto, porque eu sei que ele é uma carga única aplicada na viga, então é naquele ponto onde eu vou ter o quê? Meu máximo momento fletor aplicado na peça. Então, em outras palavras, se eu faço x igual a A, eu estou falando que o meu MA vai ser igual... Opa, aqui possivelmente eu estou em cima da fotinha, né? Em cima eu devo estar escrevendo em cima de mim, ou atrás aí. Vou trazer para cá, tá? Então, fica assim, ó, para x igual a A, eu vou ter quem? Eu sei que o meu MA vai ser igual ao meu momento máximo. Tá ok? Então, eu sei que a minha equação, quase não saiu, né? De momento máximo, para este caso, vai ser quem? Vai ser P vezes B vezes A sobre L. Ok? Então, nós acabamos de encontrar a equação para encontrar o momento máximo para quando P for o quê? Não for simétrico em relação aos apoios, tá ok? Então, essa é a equaçãozinha aqui que vai ficar para a gente. E assim como as de reações de apoio. São as que vão ficar para você encontrar as reações, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, ou vice-versa. Tá bom? Combinado? Agora vamos fazer o seguinte, vamos traçar os gráficos de momento fletor desse cara aqui. Vai ser muito parecido com o que a gente já tem feito lá no primeiro exemplo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a nossa viguinha. Eu vou tentar aqui fazer o mais reto possível, que é difícil. Aqui, isso. Por isso que eu tenho que colocar essa linha aí, senão para mim complica. Ó, vou ter um carregamento P, que ele não é centrado, não é isso? Ó. Aqui nós temos RA. Aqui nós temos RB. E ó, vou trazer esse ponto aqui, né, para facilitar aí na hora da gente poder fazer o lançamento do gráfico, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? A gente vai traçar uma linha aqui que vai ser para o nosso cortante. Eu sei que tudo está para cima é positivo, para baixo negativo. E para o nosso... Aí de baixo. Vou fazer de novo. Essa linha aí ficou meio torta, hein? Eita, aqui. Agora melhorou. Mais ou menos. Isso. Tudo que está para cima é negativo, para baixo positivo. Estou falando de qual gráfico? Gráfico de momento. Tranquilo? Vamos lá, vamos traçar esses gráficos aí. Não tem erro, é igual ao anterior. Ó, eu jogo isso aqui para cima em RA, não é? Em RA, quanto que vale RA? Vamos lembrar lá, ó. Como que é o macete? É a carga P vezes quem? Ó, não quero RA? Então é vezes
a distância do outro lado, dividido por L. E quem que é RB? P vezes A sobre L. Quem que é o nosso momento? Vamos fazer o seguinte. O momento em A, não é isso? Estou no apoio, eu sei que vale 0. Nosso momento em B, estou no apoio também, ele vale 0. Se eu quiser fazer essa avaliação, é só fazer a segunda seção, assim como eu comentei no início do exemplo, não é? E eu sei que o meu momento máximo, ele vai valer quanto? P, lá no exemplo anterior eu coloquei BA, né? Gosto de chamar assim, PAB sobre L. PAB sobre L, é o nosso momento máximo, ok? Mais uma vez, eu vou colocar como ficou a nossa equação, o mx, não é? Então, fica P, no nosso caso aqui, P sobre L vezes x, não é? Avaliando aqui um corte à esquerda. E se eu fizesse o corte à direita, professor, como que ficaria esse cara aqui? Ficaria da seguinte maneira, Ficaria assim, Ficaria P, A sobre L vezes x. Só que aqui você substituiria quem? Você está falando de um caso à direita. Então, esse caso aqui, o x máximo vai ser B. E neste caso aqui, o x máximo vai ser A. Acompanharam esse raciocínio? Você substituindo, obviamente, quando você substitui A por x e B por x, em ambos os casos, você vai estar falando do momento máximo. Então, é só você lembrar que você tem que chegar nesta equação aqui de cima, porque senão o teu cálculo está errado. Feito isso, vamos lá. Eu sei que aqui não tem descontinuidade, então aqui vai ser constante até a carga aplicada P, né? Então eu sei que aqui vai ter uma descontinuidade, que vai ser o quê? Que vai ser P. Não é isso? Agora, atenção, qual que é maior aqui, RA ou RB? Uma boa pergunta, não é? RA ou RB é maior? Qual que você acha? Obviamente vai ser RA maior. Duas coisas. P está mais próximo de RA, então o carregamento ele distribui mais para RA do que para RB, você concorda? Ele tem que percorrer um caminho maior para chegar em RB. Então, lá o carregamento em RA é maior. E outra coisa, B é maior do que A, não é? A distância de B é maior do que A. Pensando, obviamente, que isso aqui esteja próximo da escala, né? Então, se B é maior que A, obviamente, esse cálculo de RA vai ser maior do que o cálculo de RB. Você concorda? Sim. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que este gráfico aqui, ele vai ser mais alto, né? Ele vai ser mais alto do que quando eu for traçar o gráfico de RB. É interessante você buscar ter uma escala nesse sentido, tá? Você não vai fazer aqui certinho, né? Sei lá, no escalímetro ou em outro sentido falando aí, né? Mas assim, você buscar mostrar que RA é um pouco maior que RB, sendo coerente com o que você calculou. Bom, feito isso, você vai chegar aqui, né? Aqui todo esse valor é P, não é? Esse valor de cima aqui é PB sobre L, esse valor daqui de baixo é PA sobre L, se você somar os dois dá P, não é isso? Que é a própria carga, que gera descontinuidade neste ponto da peça. Quando você chegar aqui, você vai estar lá em RB, que vale PA sobre L. Subiu, zerou, está correto o lançamento do gráfico. Feito isso, ao momento, eu sei que este ponto aqui vale 0 à esquerda, esse pontinho vale 0 à direita, eu sei que a aplicação máxima da minha carga, né, do meu momento, vai ser lá A do apoio esquerdo, B do apoio direito, e eu sei que ele vai valer quanto? Esses valores aqui, PAB sobre L, ou, né, avaliando pela equação. Feito isso, eu sei que é um gráfico, né, que vai ser traçado, que é uma reta. Por quê? Porque estamos falando de uma equação do primeiro grau, não é isso? Então, aqui eu sei que eu vou ter uma reta até aqui embaixo, e aqui eu sei que eu vou ter uma reta até lá em cima. Observe, as equações aqui do primeiro trecho é diferente da equação do segundo trecho. Tá vendo que eu mudo a inclinação da reta? Mudo a inclinação. Então, serão equações diferentes. Isso mostra aqui. Aqui embaixo eu já estou te mostrando que são equações diferentes. Uma vai ter o B e outra vai ter o A. E esses valores de x serão variáveis, não é? Dito isso, eu tenho retas diferentes. Eu consigo traçar diretamente pelo seguinte fato que eu sei que eu não tenho descontinuidade
do ponto de aplicação da carga até aqui no ponto de reação em B. Perfeito? Com isso, nós temos aqui o nosso momento máximo, né? Acontecendo na peça. Outro fato interessante aqui, a parte inferior da viga é a parte que está sob tração, não é isso? Então, o nosso gráfico, ele é traçado, nosso gráfico de momento, fletor, ele é traçado para o lado onde eu tenho tração na viga. Então, confere. Então, aí, mais uma vez, nós temos aí, conseguimos traçar aí com precisão o nosso gráfico de esforço portante. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo.